Boa tarde, Gilvânia. Boa tarde, Tereza. Um prazer enorme receber você aqui hoje em mais um episódio da Web Conexões da Avante, discutindo questões relacionadas à educação e à pandemia. Hoje, a gente quer discutir o papel dos conselhos municipais em relação às políticas públicas de educação na quarentena e no pós-quarentena, né? A gente reconhece os conselhos municipais como órgãos extremamente necessários, né, uma representação da sociedade civil, do governo, que nessa estrutura que se montou no país pós-Constituição, significa um lugar de reverberação e de acolhimento das demandas da sociedade e, ao mesmo tempo, de ordenamento e encaminhamento do funcionamento da educação nos municípios, né? Então, é com prazer enorme que eu lhe recebo aqui hoje, vou fazer uma apresentação de Gilvânia, e imagino que dispense a apresentação, mas eu vou dizer para quem porventura não a conhecer, Gilvânia é docente da Universidade Estadual Santa Cruz e é a coordenadora da UNCM Bahia. E Gilvânia, além disso, é uma militante guerreira antiga, eu vou dizer antiga, mas não tem a ver com idade, né, Gilvânia? Antiga que só eu, mas é uma pessoa que há muitos anos defende, luta pelos direitos a uma educação de qualidade para todos e todas no país, e na Bahia particularmente. Então, vou passar a palavra para ela se apresentar. Esqueci de dizer, eu sou Maria Tereza Marcílio, também imagino que algumas pessoas não me conheçam, que estão aqui hoje, eu sou a presidente da Avante, e a Avante Educação e Mobilização Social é uma organização da sociedade civil que já tem 24 anos, que atua na defesa dos direitos de crianças, adolescentes e mulheres, basicamente, e na área de educação tem uma história já consolidada de trabalhar com formação contínua de profissionais de educação em vários municípios do país e de elaboração de materiais e assessoria na elaboração de documentos curriculares e propostas dos diferentes municípios. Então, agora passo a palavra para Gilvânia, cumprimentar os nossos... Quero dar boas-vindas a todos que estão nos assistindo, acredito que a gente deva ter uma presença grande de conselheiros aqui hoje, né? Gilvânia é uma pessoa que atrai esses conselheiros, então a gente acha que é uma discussão importante, então quero dar boas-vindas a todos que estão nos assistindo, conselheiros ou não conselheiros, para essa mais uma conversa sobre esse momento difícil que a gente está passando. Gilvânia, você quer dar uma boa tarde, se apresentar? Depois eu retomo. Com certeza. Eu quero cumprimentar todos aqueles que estão nos acompanhando, né? Os conselheiros e todos os convidados que já estão integrados a essa conversa, mas quero principalmente, Tereza, agradecer o convite. É muito importante estarmos aqui discutindo o papel dos conselhos, a relevância da atuação dos conselhos, bem como eu entendo que essa conversa é também um chamamento à responsabilidade dos conselhos. A gente precisa compreender qual a nossa importância e qual o nosso papel, e como bem colocou você, não é só durante a pandemia. Eu digo que os conselhos eles têm aí um papel histórico, que a gente vai conversar ao longo do tempo aqui, mas, ao mesmo tempo, esse papel está intensificado nesse momento em que o direito à educação está numa situação extremamente grave, nós sabemos disso, tanto quanto outras questões da vida cotidiana. Então, a Avante é uma grande parceira. Eu queria até lhe dizer de que a Avante é parceira da UNCM Bahia desde quando eu estive como coordenadora no primeiro mandato. Então, a Avante foi uma instituição em quem eu tive um apoio muito grande, com umas andanças, com pesquisas sobre os conselhos, tentando desvelar o que é mesmo o Conselho Municipal de Educação no Estado da Bahia. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês e também com essa oportunidade de que a gente converse um pouco sobre os conselhos. Então, para começar, né, Gilvânia, a gente está vivendo uma situação única. Eu acho que com certeza, ninguém da nossa geração passou por uma experiência desse tipo. A gente já ouviu falar de epidemias, de gripes, de
vários vírus, né? Mas uma pandemia que provoca fechamento de escolas, que provoca fechamento de comércio, né? Mundialmente, e que tem uma velocidade de propagação, e que causa tantos problemas, acho que nós nunca enfrentamos, com certeza nunca enfrentamos. Então, e como nos surpreendeu, eu acho que fomos todos surpreendidos, né? Parece que já havia sinais e avisos desde o final de 2019, do mês de dezembro. Em janeiro, a China já estava se mobilizando, mas, concretamente, a gente ficou tendo mais notícias em fevereiro, pela Organização Mundial da Saúde, e, de repente, em março, em pleno início do ano letivo, vieram essas notícias que caíram como uma bomba. Fecha escola, fecha tudo, isolamento social, ninguém... Como é que vai ser? Como é que a gente lida com essa situação? Então, foi um desafio que foi posto, não programado, que nos surpreendeu a todos. E eu gosto de lembrar que, da mesma forma que os profissionais da saúde, que foram os primeiros a terem que agir, foram pegos de surpresa e agiram, nós da educação fomos pegos de surpresa e temos que agir. Tivemos um tempo, estamos tendo um tempo para nos organizar, para refletir, para discutir, para tomar decisões, não só para esse período de portas fechadas, porque eu costumo dizer que a escola fechou, mas a educação não para, né? E como é que a gente mantém a educação funcionando, e para o pós, né? Que a gente não sabe quando vai ser. No Brasil, eu imagino que sejam retornos diferenciados pela dimensão do país, pela diferença de impacto da pandemia em diferentes lugares, pelo momento, né, que os lugares passam, uns já estão no platô, outros estão subindo, uns parece que começam uma curva decrescente. Eu imagino que não possa ser uma volta nacional, que tenha que ser uma volta mais localizada. Então, são uma série de... E hoje, infelizmente, a gente tem esse nosso encontro aqui no dia que o país supera 1 milhão de infectados e praticamente 50 mil óbitos. Eu costumo olhar notícias de 10, 15 dias atrás, e é impressionante. Eu me lembro que, mais ou menos em 20 de maio, a gente estava chegando nos 20 mil, e achando muito. Então, um mês depois, nós chegamos a 50 mil. Isso é um crescimento que difícil da gente até se dar conta. E num contexto político extremamente desfavorável, né? A gente está sem ministro da Cultura, sem ministro da Saúde em plena pandemia, sem ministro da Educação desde ontem, que, aliás, com ele ou sem ele, eu não sei nem o que era pior, porque ele realmente não funcionou como ministro, ele só trouxe discórdia, conflitos, confusões, agressividade, desmonte de programas, descredenciamento da educação, da memória da educação, do papel da educação no país, das universidades, da pesquisa, da ciência. Então, eu diria que ele já vai tarde, mas é um absurdo a gente pensar que, neste estado de pandemia, a gente está sem ministro da Saúde, sem ministro da Educação e sem o ministro da Cultura, né? Secretário de Cultura. 3 áreas que dizem muito às pessoas, dizem muito à educação, tem muito a ver conosco, né? Então, é um contexto de crise sanitária, mas de uma crise política gravíssima, inclusive com os últimos fatos que estão acontecendo desde ontem, que já vinham. E, nesse sentido, eu digo que a pandemia, ela não é ela que causa, com uma situação econômica gravíssima também, né? Eu li anteontem a informação de que nós temos hoje no país, somados, índice de desempregados e índice de precarizados informais, 51% da população economicamente ativa. 51% é a maior parte da população, que está vivendo ou no desemprego, ou no subemprego, ou no emprego precário, no trabalho precarizado. Isso é muito grave, muito grave. Então, eu acho que o que a pandemia ela agudiza um problema que já vinha econômico, a gente já vinha num problema de desemprego alto, de precarização do trabalho, de perda de direitos na área do trabalho,
A gente já vinha num desmonte da educação, a gente já vinha com vários problemas, mas a pandemia, de certa forma, ela escancara e ela mostra a desigualdade desse país, que na nossa normalidade estava naturalizada. A desigualdade entre escolas, a desigualdade entre o público e o privado, a desigualdade entre carreiras de professor, a desigualdade entre os profissionais dentro da escola, são milhares de desigualdades, que as desigualdades étnicas, desigualdades de região geográficas, desigualdade de classe social, e a gente vivia como se tudo isso fosse normal. Eu acho que a pandemia mostra que isso somos nós, e que isso não pode continuar, né? Tanto quando eu vejo o povo falar em novo normal, eu digo, novo normal não, porque aquilo que estava lá não pode voltar, nem renovado. A gente tem que se reinventar e enfrentar o que estava de muita desigualdade. Então, é neste cenário que, se é crítico no mundo, é mais crítico aqui por essas questões, pela dimensão do país, pelas diferenças, pela desigualdade absurda que existe, revelam quase que uma tragédia. Por esses índices que a gente está alcançando agora com a Covid, né, pela crise política, enfim, é uma situação muito peculiar e que requer muita reflexão, muita resiliência, muita competência, muito senso de coletividade, de solidariedade e de empatia. Né? Todos estamos sendo atingidos em todos os setores, por isso que está aí. Então, não há uma vítima, né? Somos todos atingidos, desigualmente, mas somos. Então, o que a gente poderia conversar hoje aqui, eu tenho me preocupado muito nos contatos, a gente trabalha com municípios, hoje, 5 municípios fora do estado da Bahia, a gente tem uma ação de formação, e eu tenho visto surgir nos fóruns que a gente faz com esses professores, gestores, coordenadores desses municípios, e em outros que a gente ouve falar também, muitos questionamentos, assim, qual é o papel do Conselho Municipal de Educação, principalmente neste momento. Talvez seja bom dar um enquadre mais amplo, mas focar nesse momento. O que é que o Conselho pode fazer para colaborar, para ajudar a pensar, para orientar, não só neste período de isolamento, porque a gente está fechada, mas não pode parar, como no retorno. Qual é o papel dos Conselhos Municipais de Educação? O que compete a eles fazer nesse momento? Então, Tereza, na realidade, você já fez aí um preâmbulo muito importante da gravidade da situação que nós estamos vivendo. Nesse sentido, eu queria dizer que, enquanto órgãos de Estado, né, porque o Conselho é órgão de Estado, é bom que a gente comece um pouco delineando o que é esse órgão de Estado, né, que é um órgão plural, de representatividade social, é um órgão de gestão democrática e é um órgão que deve ter como foco a garantia do direito à educação. Se a gente compreender, né, de que órgão é esse, a gente já começa a pensar um pouco de qual é o papel do Conselho no âmbito, diante dessa situação que nós estamos vivendo, né? Diante da pandemia, diante do pós-pandemia, sem falar em atribuições específicas, porque eu acho que não é o caso agora ainda, mas dizer de que só pela natureza do que é o sentido da existência desse órgão, a gente já pode começar essa conversa. A primeira delas é dizer assim, todo o Conselho Municipal de Educação nesse momento deve estar muito atento a esse cenário que você acabou de descrever. Não é possível que nós tenhamos conselhos fechados, né, nas suas atribuições, imersos numa suposta função técnica, sem dialogar e sem estar muito atento a esse cenário, que é um cenário muito preocupante. Nesse sentido, Tereza, a gente tem orientado, inclusive, os conselhos, desde o início da pandemia, quando em março essa coisa começou, nós começamos a orientar os conselhos, primeiro, da nossa consonância com as ações em defesa da vida. Eu acho que a primeira coisa, a primeira
a primeira decisão que foi tomada precisava de que os conselhos entendessem e estivessem atuantes no sentido de que as primeiras medidas, elas realmente precisavam ser no sentido de preservação da vida, e o fechamento das escolas veio nesse bojo, né? Para preservar as vidas, a gente precisava desse isolamento. Então, quando você me pergunta qual o papel dos conselhos, a gente fica observando, estamos com as escolas fechadas e temos aí onde estão os estudantes, né? Onde estão os alunos, né? É uma primeira pergunta que a gente precisa fazer. Eles não deixaram de ser estudantes, eles não deixaram de ser os alunos dessas escolas. Portanto, tem aí esses sujeitos de direitos que, por uma excepcionalidade, né, que envolve a saúde pública, precisam estar distanciados da escola desse momento. E aí é onde a gente vai começando a perceber que, independente da gente estar pensando, em ano letivo, não, primeiro pensar nessas pessoas, né? Como é que eu vou, né? A gente, em vez de perguntar, vai ter atividade remota, não vai ter atividade remota, nós vamos ou não vamos conseguir cumprir o calendário letivo, os conselhos precisam estar implicados numa percepção de onde estão esses alunos, o que eles estão passando, qual é a circunstância que envolve, né, essas famílias, porque aí nós temos outras questões que vão se aliando a essa. Desse distanciamento da escola, tem outras consequências também, não é? Porque a pandemia, ela vem, como você mesma colocou, eu também ouvi Ritinha também na live anterior, aliás, parabéns aí pela live com Ritinha, veio expor velhos desafios também, e deixar mais exposta ainda essas amplas desigualdades que nós temos, né? Nós somos um dos países mais desiguais do mundo. E essas crianças que estão lá, elas estão implicadas nesse processo. Então, eu diria para você que o primeiro comprometimento dos conselhos de educação precisa ser com essa realidade vivenciada pelos nossos estudantes. E quando você diz, as escolas estão fechadas, mas a gente não pode fechar os nossos olhos e a nossa atenção, né? Então, a gente imediatamente, por exemplo, orientou os conselhos a criarem comissões especiais para acompanharem muito de perto nos municípios o que estava acontecendo, porque teria desdobramentos. Começou com o decreto municipal, claro, a decisão é do executivo, mas imediatamente nós orientamos no mês de março, logo na dia 17, por aí, que todos os conselhos criassem uma comissão. Porque, na realidade, é como você disse, nós estamos vivendo uma situação extremamente inusitada, complexa, grave, em todo o âmbito, né, da vida do cidadão, não só com relação à escola, nem só com relação à saúde, você destacou aí as questões econômicas. Então, nós precisávamos estar atentos desde aquele primeiro momento. Então, eu quero lhe dizer que muitos conselhos municipais de educação, não posso dizer todos, mas muitos fizeram as suas comissões e começaram a atuar desde aquele momento. Então, antes de pensar em calendário, antes de pensar em 200 ou 800 horas, precisávamos pensar nas pessoas e quais as implicações de tudo isso no âmbito do município. E isso foi feito, né? Porque a gente fica pensando que a situação de excepcionalidade, em decorrência da pandemia, ela não altera os dispositivos constitucionais dos direitos dos cidadãos. Pelo contrário, é um momento em que a gente precisa pensar até melhor e de maneira mais articulada sobre esses direitos. Então, o direito da educação não está revogado nesses tempos de pandemia. E a gente precisa pensar quais são as condições e que tipo de ação é necessária para que a gente não feche os olhos fechando as escolas. Não feche os olhos para o direito à educação fechando a escola. Então, essa foi a primeira providência que a gente orientou, e eu tenho certeza que os conselhos que nos assistem começaram a atuar nessa perspectiva. Giovana, você quer perguntar? Eu queria lhe perguntar, porque uma excelente orientação, né? Eu acho que a primeira atitude é ir em busca das crianças, dos adolescentes, dos jovens, né? Até porque a gente corre o risco
de ter uma evasão e uma repetência, ou evasão, que já era uma coisa que estava mais assegurada, né? A gente já estava perdendo menos, mas tudo indica que a gente pode ter uma perda maior com a pandemia, porque se afastam, se sentem desligados, acabam se desconectando, em alguns casos, né? Algumas famílias podem ter se mudado por conta da pandemia, ou para o interior, para um lugar mais distante, e talvez não volte, né? Existem, na educação infantil, as famílias podem ficar mais receosas de trazer seus bebês e crianças muito novas. Eu ouvi também que os indicadores de trabalho infantil estão aumentando, até por conta também da crise econômica. Então, crianças que estão sendo levadas para ajudar a renda familiar podem ficar de novo mais afastadas da escola. Então, fazer esse contato, estabelecer uma ligação intensa e urgente com as famílias é o primeiro passo, não resta dúvida. E parabéns, então, pela orientação dada, porque eu acho que isso é fundamental. Isso é o que as escolas têm que fazer, que as secretarias têm que fazer e que o Conselho, ótimo, colaborar nisso e entrar como mais uma força de contato, de busca, né? A gente sabe que os índices de violência doméstica aumentaram, que tem criança, a fome aumentou, né? Então, como estão essas crianças, esses adolescentes? Estão comendo, estão protegidos, estão podendo as menores brincar, conversar, interagir com as pessoas da sua família, como estão todos, né? Graças a Deus, a gente sabe que muitos estão bem, estão até muito felizes, porque estão convivendo mais com pai e mãe. A Avante tem uma campanha de escuta de crianças, e a gente tem escutado várias nessa pandemia, e eles falam isso, que eles sentem saudade da escola, dos colegas, da professora, sentem saudades das brincadeiras, mas revelam que estão muito felizes porque têm mais tempo com o pai ou com a mãe, que ajudam a mãe a cozinhar, o pai a consertar a casa, ou brincam juntos, cantam juntos, ouvem histórias. Então, tem um lado positivo para as crianças, as que estão em situação de proteção e acolhimento. Mas tem crianças, a gente sabe que tem criança que foi para a rua com a mãe, tem um relato de uma diretora que soube que a criança estava na rua, a mãe alcoólatra, a mãe solo, ela contactou o Conselho Tutelar para dar proteção à criança, para encaminhar a mãe para o serviço de saúde, abrigar a criança provisoriamente enquanto resolve a situação da mãe. Então, tem situações delicadas que todos nós temos que estar envolvidos, se somos todos da educação. Mas eu tenho uma pergunta, acrescentando a essa, o que é que o Conselho tem feito em relação aos profissionais e ao órgão executivo, a Secretaria de Educação? Qual tem sido a relação estabelecida com as escolas, com a gestão municipal e também com os gestores das escolas, nos lugares que tem, como Salvador tem, né, gerências regionais, enfim, qual é a orientação dos conselhos em relação a esse lado da oferta? Então, você trata agora de uma questão também muito importante, desse relacionamento, né, do conselho com os gestores, do conselho com as escolas. Um dos objetivos da comissão também é a gente ampliar esse processo de participação social, de escuta à sociedade, não é? E a sociedade, a gente pensando aí todos os seus atores. Nós estamos tratando, nós temos que dialogar com os profissionais da educação, saber o que é que os gestores estão pensando para enfrentar esse momento, até porque a situação ela é muito complexa, ela envolve uma série de outras ações que devem estar, de alguma maneira, alinhadas à discussão do direito à educação. Eu não vejo como a gente caminhar nessa perspectiva diante dessa realidade, se não for de maneira intersetorial. Então, como você sabe, a perspectiva da participação social ainda é algo que precisa ser aprimorado nos municípios, né? Eu acho que a gente tem dialogado pouco. A pandemia também expôs isso, que a gente tem dialogado pouco,
inclusive com os atores que a gente precisa dialogar. Então, quando você diz assim, como tem sido a relação, a gente tem recomendado, por exemplo, que os conselhos precisam buscar, junto à Secretaria de Educação, um diálogo que permita, de um lado, saber o que está sendo proposto pela Secretaria, o que ela está pretendendo organizar, mas também agir no âmbito daquela atuação propositiva. Então, o Conselho também orientar as secretarias de educação, primeiro, quanto a esse processo de participação social. Sabe, Tereza, você não me ouviu ainda aqui falar nas questões, por exemplo, técnicas do Conselho, de normatização, porque ao longo desse processo nós estamos dizendo, olha, isso não é para agora, cautela. A gente primeiro precisa se apropriar do que está acontecendo, promover um amplo processo de participação social, né, discutindo com a sociedade sobre essas questões, ouvir esses atores, porque não existiam e não existem ainda respostas rápidas para nenhuma dessas circunstâncias. Olha, nós temos aqui, os conselheiros que devem estar me assistindo, sabem cotidianamente as angústias dos conselhos de educação, no sentido de que, olha, já estão propondo tais atividades, estão mandando uma série de conteúdos para a escola. Então, a gente começa a organizar e orientar os conselhos com um olhar sobre essas questões também. Porque, às vezes, o foco da discussão do calendário, você sabe que foi, né, parece que a gente fechou a escola, cadê o calendário? E como é que vai, né, cumprir o ano letivo? Então, Tereza, a gente tem recomendado, por exemplo, que o Conselho não aprove medidas que não tenham sido suficientemente discutidas, né, consensuadas, que não venham a partir de um diagnóstico da realidade, ou seja, que não sejam medidas que efetivamente contribuam, por exemplo, para o que você acabou de dizer aí. Quem são as nossas crianças que estão mais protegidas e as que estão menos protegidas? Será que uma solução única ela vai dar uma resposta à necessidade dessas crianças? Ou a gente está buscando soluções que digam que nós estamos fazendo alguma coisa? Então, eu chamei a atenção, por exemplo, dos conselhos, quanto à questão dos improvisos. Uma coisa significa os novos aprendizados que nós precisamos fazer nesse momento, que nós não estávamos preparados para isso. Mas uma outra questão preocupante é a gente fazer improviso. E nós estamos chamando de improviso aquilo que não vem a partir de um debate, de uma discussão séria, com as diversas instâncias da sociedade, e com foco naquele direito coletivo, naquele sujeito com as suas necessidades. A gente está falando aqui disso, eu fico lembrando, né, do caso do Miguel, né, que consternou a todos, mas tem muito Miguel, muito Maria, muita Joana, né, muita Ana, muita Célia, muitos desses, né, dessas crianças com as mesmas características, ou que estão em casa sozinhas, ou que estão acompanhando seus pais, né? Nós fizemos uma pesquisa aqui com alguns conselhos, e os conselhos também estão preocupados, por exemplo, com a questão da violência doméstica. Então, observe que aí, quando a gente fala de diagnóstico, de escuta, nós não estamos nos referindo apenas a um instrumento que só nos dê uma resposta, mas nós estamos tratando de uma reflexão que precisa ser feita sobre a realidade de cada localidade. Quando você disse no início, eu tenho a impressão que não será um calendário único no Brasil, também não será um calendário único na Bahia, também não será um calendário único no próprio município. Cada escola tem uma realidade diferente. Se você pensar as escolas do campo, as escolas da cidade, as escolas que atendem a educação infantil. Então, Tereza, eu entendo que o maior desafio dos conselhos municipais de educação, assim como no diálogo com os gestores, no diálogo com os profissionais da educação, ele está numa palavra-chave que você acabou de dizer. Nós precisamos nos reinventar. E ontem a professora Alda Pepe, numa reunião conosco, você conhece a Alda, ela dizia assim,
ou a gente compreende que precisa de novos aprendizados, novas alternativas, mas não estamos falando de qualquer coisa, né? Ou a gente se desafia a pensar o que é que efetivamente precisa ser feito para que essa nova escola esteja aproximada dos seus estudantes dentro dessas circunstâncias, até porque a gente está chamando agora aqui uma pandemia, que nós estamos nessa curva que nunca, que só cresce, né, como dizem as pessoas, mas a gente não vai ter um momento que eu diga assim, se não tiver vacinas, acabou, pós-pandemia, é agosto, é setembro, é novembro, não tem essa circunstância. Então, aquele normal, até fevereiro de 2020, ele precisa ser ressignificado. Então, a gente pensa que a participação social, a aproximação e orientação com as secretarias de educação, ela é uma outra questão fundamental, porque eu quero caminhando para aqui, para até o final, eu ter a oportunidade de dizer, tanto para você quanto para os conselheiros, olha, os conselheiros têm essas funções. E esse momento da pandemia nos exige exercitar todas essas funções. Eu acho, Giovânia, isso fundamental, porque eu tenho tido acesso a alguns documentos de conselhos que eu imagino que são fruto de muita dedicação. As pessoas estão preocupadas, está todo mundo preocupado, né? Todo mundo querendo fazer alguma coisa. Mas quando eu leio, eu fico um pouco com a sensação de que fica muito no âmbito normativo, burocrático, como se tudo estivesse sob controle, né? Uma preocupação muito grande em definir normas, em normatizar, em formalizar algumas coisas. E, como você falou, a gente não está no momento de normatizar e formalizar. A gente está precisando entender, a gente está precisando dialogar, né, para entender a situação das famílias, para entender a situação dos estudantes, das crianças, adolescentes e jovens, para entender a situação da gestão municipal, entender a situação dos profissionais de cada unidade escolar, né? E lembrando que estamos todos envolvidos na mesma situação. Eu tenho ouvido muitos casos, em alguns municípios, de professores que são do grupo de risco. Professores não, profissionais de educação, inclusive os funcionários administrativos, o pessoal, as merendeiras, gente que teve o Covid, óbitos, ou da pessoa em pauta, ou de um familiar, que está morando com idosos, com pais, ou que tem muita criança em casa e que tem que participar desses eventos. Então, entender esta dinâmica que se impôs e como é que a gente lida com isso é fundamental, para a gente não imaginar que, normatizando, a gente vai ter aquela mesma escola. Não teremos. E aí eu vou aproveitar já para fazer um gancho, porque eu acho que muito dessas normativas que eu tenho lido de alguns conselhos, feitos, eu quero dizer, eu entendo, respeito, imagino que tenham sido feitos com muito cuidado, mas eles ficam nesse âmbito muito formal. E aí eu me lembro a decepção que eu tive quando eu li o parecer do Conselho Nacional de Educação sobre calendário e atividades não presenciais, porque me pareceu um documento absolutamente anódino, assim, falava da pandemia, mas era como se é só uma questão de reorganizar isso, aquilo e aquilo outro. Não é, não é. É não se dar conta do nível de dramaticidade que isso trouxe para a vida e de como escancarou fragilidades e desigualdades que já estavam. E mais decepcionada fiquei com a parte referente à educação infantil. Aí eu ouso dizer que o Conselho Nacional desconhece, ou desconheceu naquele documento, a natureza da educação infantil, a concepção que o país abraçou para a criança, para a educação infantil e para currículo. O que eles colocam ali é como se fosse outra coisa. Querer computar 800 horas, quer dizer, não precisa contar os 200 dias, mas vamos computar. Como é que você vai computar 800 horas de criança de educação infantil em casa, gente?
Aí isso empurra os conselhos municipais, as gestões municipais, que são as responsáveis pela oferta de educação infantil, para contrariar a concepção, porque aí as escolas correm para fazer atividade, para mandar papel e lápis para os meninos desenharem, cobrirem, preencherem, que não tem nada a ver com o que está nas diretrizes curriculares de educação infantil, que está na Base Nacional, que está na LDB, ignora completamente a questão do cuidar e do educar. Tem um parágrafo com 3 linhas sobre a questão da alimentação, dizendo que deve se orientar os pais sobre alimentar. Ora, tem pai que está passando fome, tem menino que não está comendo. Né? Então, é uma ignorância da realidade que eu fiquei muito chocada. Então, eu queria lhe perguntar isso. Como é que, vamos dizer assim, com esse parecer do Conselho Nacional, o impacto que isso teve nos conselhos municipais, que eu acho que deu nisso de muito conselho estar fazendo uma coisa quadradinha, né? Cuidadosa, preocupada, mas assim, quadradinha, como se tudo se resolvesse na hora que a gente resolver calendário e atividade não presencial, esquecendo de tudo mais que você trouxe aqui agora. Como é que você vê esses documentos que já estão saindo, né? Do impacto que o Conselho Nacional pode ter nos conselhos municipais? Eu considero essa uma pergunta muito importante, né? A gente sabe que somente a norma não muda a realidade, né? A gente pegar e dizer, está tudo aqui, eu estou com minha resolução, eu estou com meu parecer, e está resolvido o problema, eu posso dormir tranquilo, né? Por outro lado, a gente sabe que o Conselho, ele atua mediante as normas, Então, a gente vive aí um paradoxo, né? A gente até que há um que me dialogou com o Conselho Nacional de Educação, encaminhou até contribuições, você acompanhou todo o processo, que você também é da militância e sabe que, bom, no final das contas, temos o parecer 5. O que é que a gente tem orientado os conselhos municipais de educação? Estou falando do estado da Bahia, né? Porque a gente está tratando aqui nesse momento. Olha, Tereza, nós temos, a grande maioria dos municípios do estado da Bahia tem os seus sistemas instituídos. Isso é muito importante. Isso é muito importante e nós chamamos a atenção sobre isso. Quando você me pergunta sobre o grau de autonomia, eu quero dizer para você que, tão logo saiu o parecer, a nossa preocupação aqui foi destacar do parecer aquilo que a gente podia aproveitar de melhor para orientar os municípios. Você poderia até perguntar, dizer, você conseguiu encontrar o de melhor? Sim, na questão da autonomia dos municípios. Então, dizer, Conselho, vocês podem construir a realidade que for a melhor para a população local. Orientem os gestores quanto a isso. Não é que... Aí, quando diz, olha, nós temos aqui essas soluções, criem outras. Vamos exercitar a nossa autonomia para ter esse olhar do que efetivamente precisamos. Eu até destaquei, assim, para os conselheiros, para eles terem maior segurança, não é? Porque muitas vezes até as pessoas não entendem qual é o limite de um parecer do Conselho Nacional de Educação. Foi um parecer. Não é uma diretriz, não tem uma... Então, esse parecer tem os seus limites. E eu busquei, a partir do parecer, chamar a atenção do ponto de vista da autonomia. E eu fui destacando, Tereza, né? Quando fala assim, olha, as soluções possíveis dependerão das decisões de cada sistema de ensino e da adequada preparação dos professores. Está lá na página 4. Fala, gente, vamos discutir. É isso que a gente tem que fazer. Não é assim, olha, eu vou... Então, aqui está dizendo as soluções possíveis. Então, vamos buscar essas soluções possíveis no debate local. Agora, muitas vezes, né, Tereza, isso que você falou dos conselhos serem muito burocráticos, eu aqui não preciso fazer uma defesa dos conselheiros, que eles também entendem o que você está dizendo, porque, na realidade, né, pela origem dos conselhos, a questão do próprio processo de formação dos conselheiros. Ontem eu recebi um telefonema de uma conselheira em prantos,
se sentindo impotente diante da situação. Ela está nos assistindo. Ela dizendo, meu Deus, né, me sentindo impotente, estou aqui tentando intervir nessa realidade, dialogar com a secretaria, e tudo que chega para mim é dizer, aprove esse calendário, a gente quer começar, normatize, quanto é que conta essa carga horária, quanto vale esse cômputo, e a orientação, todos sabem aí, da UNCM não precisa normatizar isso agora. Tem coisas anteriores a serem feitas. Não estou dizendo que a gente não precise normatizar em algum momento. Exato. Que a gente precisa dar legitimidade ao processo que garante o direito do aluno, também proteger as próprias secretarias, não é, os profissionais da educação. Aqui diz uma coisa muito importante. Então, eu fui destacando para os conselheiros, falou, ó, foca nessa autonomia, né? Busquem aquilo que é a responsabilidade do Conselho Municipal de Educação. Aí tem uma coisa aqui bem interessante que diz assim, respeitar a autonomia, que dialogue com as instituições, dialogue com os estudantes, busque o interesse dos estudantes. Eu falei, pega isso do parecer, isso é que é importante do parecer. Exato. Então, a gente precisa, assim, entender o que significa o parecer e o que significa, eu até aproveito para ratificar aqui para os conselheiros. Eu falo, gente, não normatiza agora não, até quando circula no nosso grupo, quando alguém diz assim, me mande aí o parecer que você fez. Eu falo, gente, não manda não. Mas não é ruim, não é por ser ruim de não mandar. É para que a gente não pense que se todo mundo pegar e mandar um modelo de parecer, está resolvido o problema do colega do lado ou do outro município. Talvez isso até inviabilize essa imersão necessária no estudo da realidade local e na busca dessas soluções possíveis. Todos eles aí que estão assistindo, os conselheiros que estão na UNCM, eles receberam um ofício, a gente destacando esse ponto. Então, a nossa responsabilidade é com os estudantes. O limite da nossa autonomia é de atender a realidade local. Então, eu não preciso, de certa forma, cumprir isso aqui, né, o parecer, a partir apenas daquilo que está proposto. Absolutamente. Quando alguém me perguntou, Giovânia, são essas 3 possibilidades, essas 3, e quantas forem necessárias e pensadas no âmbito do sistema de ensino para atender a realidade. Mas Giovânia, eu quero que você fico super feliz de lhe ouvir, porque eu acho que isso que você está dizendo é fundamental, porque na história da gente, a gente se submete muito aos órgãos, vamos dizer, nacionais, né? Embora seja um pacto federativo, esse pacto federativo ele é muito mal exercido. Então, mas é bom lembrar que a União não tem, e por consequência, os órgãos nacionais, eles não é uma dinastia, um não manda no outro, né? Então, encarar que uma orientação é fundamental, porque aí eu faço a minha no meu município, que também não vai ser necessariamente igual ao do meu vizinho. É uma oportunidade única dos conselhos conhecerem verdadeiramente a comunidade. O que é importante é isso que você falou, o que tem que nortear é o direito à educação de qualidade a todos, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Então, esse direito orienta meu parecer a partir de uma realidade, de um estudo de realidade e de um diálogo em que eu escute família, escute os organismos sociais, quem está nas comunidades, escute os profissionais e escute a gestão. Mas só para dizer que eu fico feliz de ouvir essa sua afirmação. E eu queria dizer a você que, assim, do mesmo jeito que a gente tem alguns documentos que são reprodução ou que são um pouco engessados, e eu entendo, porque, assim, eu acompanho muito de perto o esforço dos conselheiros, né? Eu acho que, num outro momento, se você quiser fazer uma live que trate, assim, da estrutura, do funcionamento dos conselhos, do processo democrático nos municípios, eu acho que você até contribui muito conosco para ampliar esse processo. Mas, de qualquer maneira, né, a gente sempre procura chamar a atenção
que é da natureza dos conselhos o compromisso com a gestão democrática. É por aí que começa. Não existe gestão democrática sem participação social. Então, assim, nós precisamos guardar a legislação, mas guardar a legislação na perspectiva da participação social e da gestão democrática. Mas não como se a legislação fosse algo pronto, acabado, que a gente pode fazer e isso vai dar resultado. Do mesmo jeito que a gente tem situações como a que você colocou, mas nós também temos conselhos que estão fazendo muito debate, que estão fazendo diagnóstico, que estão online reunindo aí também com professores. Nós temos esse processo. É claro que ele precisa ser aprimorado. E quero dizer a você que a gente conversava brincando no início, né, que a gente ia fazer algumas provocações. A gente tem um jeito de trabalhar com os conselhos que a gente entende que é um caminho longo, Muitos conselheiros, né, a gente tem mandatos, muitos conselheiros, quando eles se apropriam do que é mesmo o trabalho do conselho, e já muda, já tem um outro mandato, né? E tem aqueles que o mandato é tirado antes mesmo de que se encerre o processo legal, né, numa perspectiva autoritária. Então, nós temos situações que os conselhos vivem que também, de certa forma, inviabilizam, né? Por exemplo, tem muitos conselhos que dizem, olha, eu vi o que está publicado nas redes sociais, eu vi a decisão do município numa plataforma, então, tem que ser uma via de mão dupla. Eu acho que a gente tem que aprimorar, a gente que é conselho, tem que aprimorar com a gestão e as demais instâncias, mas, ao mesmo tempo, é preciso que as demais instâncias também chamem o conselho. Exato. Também dialoguem com os conselhos. Então, eu acho que é um caminho de mão dupla. Então, a gente precisa zelar por essa participação social. E, por outro lado, né, Tereza, os conselhos também precisam estar atentos que a nossa perspectiva de atuação com relação ao direito à educação é a perspectiva da inclusão social. E a perspectiva da inclusão, ela exige que a gente conheça a realidade. Se a gente não conhecer a realidade, a gente pode estar mesmo bem intencionado, mesmo até tendo feito algum processo inicial de participação, mas a gente pode estar prejudicando uma parcela importante da população que não pode ficar excluída do direito de aprender. Então, eu não vou dizer a você que é uma questão fácil, né? Nós estamos vivendo um momento de muitas urgências e de muitas incertezas, não é? E de poucas respostas. São urgências e incertezas e a gente está buscando respostas. Aí eu sempre digo aos conselheiros, olha, o inimigo comum a ser combatido é o vírus, mas a educação é o bem comum a ser protegido. Exato. E como você está dizendo, tem coisas, e do mesmo jeito que a gente não pode agir de maneira apressada, sem o devido processo de participação, de escuta, diagnóstico, de conhecimento da realidade, por outro lado, também a gente não pode ficar inerte, de braços cruzados, esperando quando sai o decreto do retorno às aulas. Então, eu queria... Se nós fizermos isso, se nós ficarmos parados, nós vamos ser atropelados, né? Nós estamos... Porque vão vir protocolos, vão vir ordens, vão vir coisas, sem que a gente consiga dizer o que é que nós entendemos disso tudo. Então, eu acho fundamental. Acho que o papel dos conselhos é extremamente importante como participação, como eu digo que é um grande ouvido, né? Você tem que ouvir muito, né? Atender muito a esse, para poder você ser representativo dessa comunidade ampla. E, a partir daí, você elaborar as normativas. Você não pode elaborar normativa sem escutar, sem dialogar, sem participar muito próximo dos diferentes sujeitos envolvidos nesse processo, que são os estudantes, sejam eles de que idade for, as famílias, a comunidade como um todo, com suas diversas possibilidades, e os profissionais de educação. E, na pandemia, um diálogo intersetorial, né? Conversar com os outros setores para entender
o que é que está sendo visto, por exemplo, pela saúde, pela proteção, para poder elaborar uma normativa que atenda. E, com certeza, eu fico pensando, não será igual de município para município. As normativas terão que ser diferentes. E aí vai, o ano letivo pode ser diferente, a volta pode ser diferente. Né? As soluções são diferentes. Exato. Então, Giovana, eu queria ver se lá nossa equipe apoiadora, se tem alguma questão que a gente pudesse encaminhar agora, ou se a gente continua conversando. Né? Mas vamos ver o que é que eles têm para nos dizer, se tem alguma pergunta aí, se veio alguma questão. Não estou vendo nada ainda aqui na tela. Tem, Tereza. Já recebi aqui uma informação dos nossos apoiadores dizendo que não tem questão, só tem muito elogio. Então eu queria aproveitar, inclusive, Tereza, assim, diga. De uma das nossas preocupações, eu tenho a impressão que você vai concordar comigo, né? De certa forma, nós temos percebido que, como esse ano é um ano de transição política, né, porque é um ano de eleições, sim. Muitos gestores estão preocupados assim, em resolver logo as questões, porque eles possivelmente não continuarão, ou não tem mais aquela possibilidade de novamente concorrer ao pleito, enfim, que haverá uma mudança, né, de gestão, e muitos gestores estão preocupados com a questão de que o ano letivo tem que terminar em dezembro, porque eles têm que entregar seus documentos de gestão, passar para outro, enfim. Aí eu gostaria de dizer que educação é política de Estado, não é política de governo. E que conselho é órgão de Estado. E aí a gente precisa chamar a atenção dos conselhos de que é importante que os conselhos estejam participando ativamente, porque essa transição precisará muito da participação dos conselhos. Então, assim, eu diria que não é nem por maldade ou por falta de compromisso dos gestores, mas é uma preocupação mesmo de dizer, olha, e agora? Eu preciso dar conta desse trabalho. Mas a gente queria dizer que a educação é política de Estado, que as coisas podem continuar sim, precisa ser planejado de maneira de que um gestor, ele apenas encaminha para o outro as possibilidades de encaminhamento, de transição, e de que é possível realmente que os conselhos de educação precisem estar aí nessa retaguarda, né, da garantia do direito. Então eu fui informada que Tereza está tentando retornar, então eu vou continuar conversando um pouquinho com vocês, porque ela restabelece, não é? Então, de certa forma, dizer aqui para todos os que nos assistem, né, nossos conselheiros e também os gestores, não é? A professora Tereza, ela falou de algo que eu considero fundamental para esse momento, né? Esse é um momento de muitas dificuldades, é um momento extremamente desafiador para todos, né? Eu digo em nossas reuniões dos conselhos de que, na realidade, não está fácil para ninguém. Então, esse é o momento mesmo da gente exercitar a compreensão, a empatia, o diálogo, e a gente buscar realmente qual é a melhor maneira de fazermos essa travessia. Porque nós estamos num momento de travessia, porque nós precisamos considerar de que não sabemos precisar qual tempo, mas com certeza a ciência que está se movimentando vai conseguir o remédio, a vacina. E a professora Alda, inclusive, hoje conversava conosco dizendo o seguinte: a pandemia talvez ela não vai passar de todo, não é? Mas o vírus ele será controlado de alguma forma, e sendo controlado, a gente vai estar convivendo sob outras circunstâncias. Portanto, esse momento da travessia é um momento que precisa ser feito juntos, né? Ser feito juntos. Então, o nosso apelo, enquanto UNCM,
é de que a gente consiga compreender que esse é um momento de passagem, esse é um momento de transição, mas esse é um momento fundamental de construirmos relacionamentos importantes, intersetoriais, inclusive, para assegurar que, ao fazer a travessia, a gente possa ir construindo isso que a gente chama hoje de novo normal, mas que eu nem saberia dizer para vocês necessariamente qual é o conceito desse novo normal. Eu acho que é todo um processo de construção e que a gente, nesse aprendizado e nessa perspectiva coletiva, a gente vai conseguir realmente não deixar que o direito à educação seja mais vulnerabilizado, fragilizado do que tem sido historicamente. E aí, Tereza, que bom que você retornou, mas para passar a bola para você, eu queria dizer o seguinte: você começou com algo que a gente considera extremamente importante. A questão da que precisa de uma coordenação nacional sólida no Ministério da Educação. A gente precisa, não é, de uma coordenação sólida no Estado, e a gente está vendo aí todo o trabalho da Secretaria Estadual de Educação. Eu mesmo tenho participado, os conselheiros sabem disso, de diversos momentos, e também de uma coordenação forte no município. E aí a gente vai para o nosso pacto federativo. Nada disso será possível se não for também com essa articulação entre os entes federados. Então, conselheiros e todos que nos assistem, vamos cumprir o nosso papel, não é, de que é de zelar pelo direito à educação. Somente as escolas estão com aulas suspensas, mas o direito à educação está ativo, e a gente precisa só descobrir, dentro da discussão local, qual é o melhor caminho. Giovânia, eu de fato caí um pouco, mas imagino que tudo tenha sido... Suas palavras são sempre extremamente importantes. E eu queria dizer isso, eu acho que o momento pede que cada um de nós cumpra bem a função. Para cumprir bem a função, a gente tem que entender qual é essa função. E tem que entender para além do aspecto formal, né? Então, acho muito positivo quando você traz a questão do direito à educação. Continua vigorando, gente. Os meninos não estão indo para a escola, mas o direito à educação continua valendo e eles continuam sujeitos desse tipo, né? Os profissionais, e todos nós precisamos estar juntos para encontrar os caminhos que serão diversos e vários. Eu só acrescentaria a essa sua fala final, que eu acho ótima para finalizar mesmo, que nós estamos atravessando um momento difícil, porque não há, a curto prazo, perspectiva de uma coordenação nacional, né? Não é só porque saiu o ministro, porque ele sair ou ficar, pouca diferença faz. De alguma forma, é até bom que ele saia, porque a gente estava já esgotada com tanto desgoverno. Mas não significa que, entrando outro, a gente vai ter uma coordenação nacional, né? A situação, do ponto de vista da União, é muito grave, e a crise é muito grande. Então, eu acho que, quando eu fiz a pergunta da autonomia, é porque, nesse pacto federativo, a gente tem um grau de autonomia municipal e estadual que, às vezes, é pouco exercida, às vezes, é pouco compreendida pela história nossa, autoritária, centralizadora, autocrática, né? A gente tem sempre uma mentalidade assim, de que essas instâncias são degraus, não são instâncias. Então, é um pedido mesmo que o Conselho, como órgão de Estado, a educação como sendo uma política de Estado, a gente não tem que se submeter, a gente tem que dialogar, a gente tem que participar. E tem uma amplitude de ação na instância municipal, porque é a instância que oferece, é quem é responsável, em última instância, pela oferta do serviço de educação infantil e de ensino fundamental. Então, se eu respondo por isso, eu tenho que exercer uma autonomia. Eu não posso esperar que as coisas venham ou me submeter a qualquer coisa que venha. Eu tenho que apropriar desse meu papel como um ente deste pacto, e um ente que tem uma responsabilidade imensa na oferta. Tereza, se você me permite,
é no município que vive o cidadão. A gente precisa fortalecer essa autonomia municipal, e mais que isso, eu queria chamar a atenção dos conselhos, e nós temos feito um trabalho com relação a isso, esse cuidado máximo com a educação infantil. A gente precisa, o Conselho de Educação Infantil está no âmbito do município, é por isso a gente precisa discutir melhor as questões relacionadas à educação infantil, mas não é relacionada só à carga horária, não. Tem que discutir a situação das crianças de 0 a 5, o que está acontecendo com elas, como deverão ser atendidas, não apenas agora, mas principalmente no retorno. A gente não pode deixar que a educação infantil seja ameaçada pela pandemia, que eu já estou vendo muita gente achando que pode ser feito em casa mesmo. E que a pré-escola não precisa como obrigatório, e que a educação infantil... Então, a gente precisa realmente preservar essa conquista que você bem sabe, porque atuou na luta, né, pela educação infantil como primeira etapa da educação básica, pelas diretrizes, por toda a política de educação infantil, com a professora Rita Coelho, né, que ela foi nossa presidente da UNCM, a Rita Coelho, né? Então, a gente tem uma honra de ter uma pessoa tão comprometida com a educação infantil, que já passou pelo Conselho Municipal de Educação. Então, conselheiros, assim, que nos ouvem, é nossa responsabilidade cuidar dessas crianças aí, tanto quanto, ou até mais, do que as demais etapas e modalidades da educação. Então, é isso. Eu estou muito satisfeita, viu, Tereza, de estar aqui com você. Estou olhando aqui o nosso tempo, que pediram também para olhar, mas dizer que papo bom, que momento importante. Eu acho que a gente não pode trazer respostas prontas, mas o debate, o diálogo, essas suas provocações tão amorosas, viu? Eu quero agradecer, tão respeitosas com os nossos conselheiros. Com certeza, elas não nos agridem absolutamente, elas nos ajudam, sim, a entender o peso, a importância e o papel de cada conselho desse país, de cada conselho desse estado. E aqui na Bahia, nós temos quase 400 conselhos de educação. Então, naquele tempo, em 2008, era pouquinho, agora nós já temos, assim, praticamente universalizado o estado da Bahia. Então, isso aumenta também a nossa responsabilidade com a garantia do direito à educação. Muito obrigada, viu, Tereza, por ter nos convidado. Vânia, eu acho que ter você como coordenadora da UNCM Bahia é um alento, né? Uma pessoa que tem a exata noção do papel, da responsabilidade, do que marca essa entidade, conselho, né? Como um órgão de Estado e de participação social. Eu acho que isso é fundamental. Lhe agradeço muito sua disponibilidade. A gente pode ter outras conversas, né? Agradeço muito a quem nos assistiu. Imagino que você deva ter conseguido trazer muitos dos conselheiros e dizer que, para mim, os conselhos são muito caros porque fazem parte de uma luta histórica de construir um país menos desigual e mais democrático. Tudo isso está muito ameaçado hoje por diversas razões, né? Pela crise política, pela crise sanitária, pela crise econômica, mas a gente tem que se segurar, porque uma luta de tantos anos e de tantas pessoas e uma conquista tão grande, a gente avançou tanto, né? Não pode voltar para trás. Então, a gente tem que ser aquela barreira que segura. E volto à sua fala anterior sobre a renovação, né? A eleição municipal. Muito grave isso. A gente tem que estar muito atento para isso não servir para mais uma fragilização, né? Então, é importante a gente se apropriar do nosso poder enquanto conselho. E o poder no sentido de servir, e de servir a esse direito da educação para todos e à população, né, de participação social, de gestão democrática. Muito obrigada, Gilvânia. E agradeço muito. Mais tempo tivesse, né, para a gente continuar. Eu ainda tenho algumas questões aqui, vamos guardar para outra live. Tá bom. Ô, Tereza, será que a gente poderia encerrar juntas dizendo uma coisa em sua homenagem?
Em minha Eu homenagem? digo e você repete, para todo mundo. Eu digo e você repete. Pode ser? Pode. Avante. Avante, avante sempre. Muito Avante. obrigada. Um Boas beijo para passagens. você. Beijo. Tchau. Tchau.